Tranquilo, sem problema. Aqui, ao meu ver, né, puxando esse assunto que você falou aí, aqui é um lugar que é aberto para as opiniões, né? E a ideia é Extremamente aberto. Você compartilhar pode falar aquilo que opiniões, você quiser. Aqui é a reflexões. casa. Aqui é sua casa. Para qualquer pessoa que vem aqui, eu digo isso. Totalmente limpo, limpo, Exatamente. Aí limpo. basta cada um, né, nas suas ideias, absorver. Se aquilo Isso. que é válido para ela, ela absorve. Aquilo que não é, ela não absorve, mas Inclusive a gente você pede que está de respeita a parabéns. opinião dos outros. Você está de parabéns porque nenhum de nós evangélicos viemos aqui para fazer uma apresentação que você está fazendo. Então, ó, parabéns para você. E parabéns também para as testemunhas de Jeová, né? Que se vou virar testemunha de Jeová, porque as testemunhas de Jeová hoje encontraram comigo umas testemunhas de Jeová, né, e me entregaram esse panfleto. Como é que eu chamaria esse daqui? Panfleto? Panfleto, A né? gente chama de folheto. 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 Gente, muito educadas. Parabéns, testemunhas de Jeová. Foram muito educadas, entendeu? O que é isso, né? Pode continuar. Ok. Então, a questão dos símbolos, né? Era sempre um símbolo de reavivar, de ressuscitar, né? Um ciclo de vida. Por exemplo, até o símbolo do zodíaco, temos aquela cruz, né? Aquela cruz que é um ciclo direto. Uhum. Que vemos de sempre um ciclo de revivimento de vida, né? Na questão, por exemplo, da imortalidade da alma, né? Que é assim que é ensinado, está agregado sempre nessas culturas antigas de um símbolo que traz vida, né? Para que a pessoa ela possa sempre continuar um ciclo após a morte. Por isso que a cruz, que eu comentei, enfincada, por exemplo, nos túmulos, é a questão da ressurreição, né? E Jesus, no caso, logicamente, que é uma questão bíblica, Jesus é a ressurreição, só que essa doutrina está em sínteco nessa questão adaptada da cruz, né? Vamos isolar uma coisa da outra, né? Para a questão da ressurreição que foi enxertada no cristianismo, relacionada a esse Deus de braços abertos, né? Que depois foi agregada ao cristianismo. Certo. Então, quer dizer que... Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu já escutei algumas falas que dizem o seguinte, que Jesus, ele morreu de braços abertos ou morreu de braços assim para cima? Como é que você diria que Jesus morreu? Dessa posição ou dessa? Jesus, segundo as escrituras, ele morreu na forma judaica, embora a grande maioria eles pendem para o lado romano, pelo fato que soldados conduziram Jesus, ali o imperador Pilatos ali, que estava trazendo atenção ele para o povo, então sempre pende para o lado romano. Mas se analisarmos as escrituras de maneira objetiva, vamos ver ali que Jesus ele foi colocado naquela estrutura aos moldes judaicos. E os judeus eles jamais usaram cruzes como forma de punição. Jamais usaram cruzes. Isso é Todos uma ideia os romana, né? eruditos e teólogos... Não entendi, desculpa. Isso é uma ideia romana, né? Foi uma ideia romana. Exatamente. Tanto romana como os outros povos que nós vimos aqui. Só que surge uma questão bastante interessante nisso também, Elton. Por mais que Jesus Cristo tenha sido, vamos supor aqui, chegamos à conclusão que Jesus morreu na forma romana de execução. Agora temos que nos preocupar com outra questão. Qual forma foi essa? Porque nas punições, até os pais da igreja, eles trazem atenção muito atenção a isso, existia muitas formas de punição. Existia a forma cruciforme, existia a forma de X, a forma de Y, a forma de estaca reta. As punições em estaca reta eram usadas também com muita frequência, tanto no Egito, na Babilônia, pela Síria, pelos gregos. Por exemplo, tem uma representação aqui no Museu de Louvre, onde é uma escultura da Grécia. Consegue dar um zoom para mim? Aí, ó. O Museu de Louvre.
não sei se não é assim que se pronuncia, né? Não sei. Deixa eu Temos ver. essa representação numa Museu estaca de... reta. Tenta colocar mais... Peraí. Louvre. Louvre. Ah, eu também não sei falar não, esse negócio aí. Um documentário exibido, canal, Louvre. Story, de crucificação, PhD, Jonathan Reed, professor da Universidade de Vermont, Califórnia, referindo-se a punições executadas por Alexandre o Grande. Ah, sim, Alexandre o Grande, bem nessa época aí também. É a época que marcou também a questão do painel. Sim, pode falar. Todas essa matéria que eu estou apresentando, grande parte dela, não estou fazendo propaganda, pois eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso. O objetivo aqui é compartilhar material que vocês podem comprar, né? As pessoas aí que estão nos assistindo podem comprar e tirar proveito. Por exemplo, a cruz, a cruz, um símbolo pagão no meio cristão. Então, esse livro aqui eu comprei já faz algum tempo, não lembro quanto que eu paguei. E ele traz muita referência arqueológica, histórica e bíblica, né? Logicamente, e fala a respeito desse assunto que nós estamos esmiuçando aqui. Então, assim, Elton, beleza. Vamos chegar à conclusão? Jesus morreu na forma romana. Qual foi essa forma? Vamos entrar numa outra situação. Porque ninguém pode chegar na conclusão que Jesus morreu na forma cruciforme. Isso simplesmente é uma tradição da Igreja Católica. Assim como outras tradições que ela impôs, né? E com o passar do tempo foram enxertadas em outras denominações. Então, nessa questão... Define para nós leigos esse tipo de crucificação. Especifica para a gente entender. Quando fala crucificação, no nosso mundo contemporâneo, a gente entende que é uma pessoa de braços abertos, pronto e acabou, né? Entendi. Isso é uma crucificação. Qualquer pessoa que fala, cruz, a gente já vai logo lembrar, né, no formato de T, né? Isso vai ser natural. Mas por quê? Por que disso, né? Depois nós voltamos na questão. É bom entender isso para a gente pegar o fio da meada, né? Depois a gente volta na questão se Jesus morreu na forma judaica ou na forma romana. As escrituras sagradas, quando ela fala a respeito do objeto que Jesus ele foi submetido, ela usa uma palavra chamada stauros. Stauros, sei. Stauros, né? Você que é professor de grego, né? Tem uma pronúncia... inclusive algumas pessoas confundem com quiasmos, né? Essas questões de quiasmos. Que quiasmos vai dar uma ideia de cruzamento, dar uma ideia de contraposição, equilíbrio, enquanto stauros dá uma ideia de cruz. Exatamente. E quiasmos, né? Que você trouxe atenção. Quiasmos, que se refere a algo cruciforme, não é isso? É cruzado, uma ideia cruzada. E essa palavra, quiasmos... Isso. Pode falar. Não, é isso mesmo. Por exemplo, palavras cruzadas, né? Palavras cruzadas, acrósticos, entendeu? Mas é só isso mesmo, pode continuar. E essa palavra nós não encontramos em nenhum lugar das escrituras, quiasmos. Mas as palavras estauros e xilon, né? Assim que se pronuncia, desculpa aí o meu grego chuleco, né? Pantímbolo. Você não tem a obrigação de falar o grego corretamente. Mas tá de boa. Não tem nada referente à cruz, um objeto cruciforme, mas literalmente madeiro. Simples assim. E, por exemplo, até as obras de referência, ela nos ajuda a entender isso. Recorrendo novamente aqui ao dicionário Vine, eu gostaria de até fazer um adendo aqui relacionado ao dicionário Vine. Se por acaso os que estiverem nos acompanhando aí não tem essa obra, se forem comprar, eu sugiro comprar da edição de 2002 para baixo, 2002 para mais antigo, versões mais antigas. Por quê? Porque essa referência aqui que eu estou citando nesse dicionário, se você olha no dicionário Vine mais atuais, infelizmente a casa publicadora da Assembleia de Deus, ela adulterou esse texto da obra em inglês. Não vamos encontrar essas referências aqui a respeito da cruz,
né, que veio da Caldé, do deus Tamuz, que ela foi agregada nas igrejas, né, com o passar do tempo, com o auxílio do Constantino. Não iremos ter mais essa referência, infelizmente. O dicionário foi adulterado. Mas enfim, né? Então, comprem um dicionário mais antigo que você vai ter a obra original em inglês, né? Infelizmente, em português, nós temos muita carência de obra acadêmica. A maior parte das matérias que nós recorremos, temos que recorrer a obras em inglês. Né? Mas, enfim, aqui fala estaurós, né? Ó, denota primeiramente poste ou estaca vertical. Em tais peças, os malfeitores eram pregadas como execução. O substantivo estaurós é do verbo estauró, amarrar a uma estaca ou poste. Devem ser originalmente distinguidas da forma eclesiástica da cruz de 2 vigas. É o que vemos, conversamos um pouquinho mais no começo, né? E temos outras obras aqui. Por exemplo, o dicionário, né, de J.G. Douglas, ele fala assim, o vocábulo grego para cruz, estaurós, significa primeiramente um poste reto ou uma trave, e secundariamente um poste usado como instrumento de castigo e execução. É empregado como esse último no sentido no Novo Testamento. O substantivo ocorre 28 vezes e o verbo 46 vezes. Executar, excetuamente o poste simples e reto, conhecido como cruz simplex. Temos os modelos de cruzes, né? Então, ele se encaixa no cruz simplex. Também o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento diz assim, ó, estaurós é uma estaca reta e, às vezes, pontiaguda. Pode servir como vários propósitos, como estaca para uma cerca, um fundamento, uma paliçada. Paliçada era vários agrupamentos de estaurós ou estaca para fazer o quê? Era cerca, para fazer aquelas estacas pontiagudas para lutar contra os outros exércitos inimigos, então fazia aquela estrutura pontiaguda voltada para os inimigos, né? Para que eles fossem na batalha perfurados ali, né? Na hora da batalha. Então, literalmente, significava um objeto de madeira. Simplesmente isso, né? Uma estaca reta. E as outras, por exemplo, de Liddell Scott, no seu dicionário, né? Em Greek English Lexicon, ele fala estaurosa uma cerca como estacas ou paliçadas. Simplesmente isso. E também a mesma forma a expressão xilon, pantímbulo, basicamente significa isso. Quando foi traduzido essas palavras do grego, inclusive na Septuaginta, né, usa a palavra xilon, para poder traduzir as escrituras hebraicas, lembrando que as escrituras hebraicas não encontramos nenhuma vez também a palavra cruz. Então, a Septuaginta usou a expressão xilon nas passagens. Com o passar do tempo, né, houve a necessidade de fazer uma tradução para a língua latina, para o latim, usou a palavra cruz, com X. Daí deriva a nossa palavra cruz, né, em português e em outras línguas. Só que cruz, em latim, isso chama etimologia de palavras, a cruz, em latim, nada mais é também do que o significado de estaurós. Era simplesmente uma estaca de madeira, só. Não representa uma cruz, conforme entendemos a palavra cruz hoje para nós, né, no nosso mundo de hoje, religioso. Ô, Denis, existe uma, abre aspas, treta entre os evangélicos e as testemunhas de Jeová nessa questão de tentar definir a cruz como uma arte meramente, e os evangélicos tentam definir a cruz como uma arte com um cruzamento de uma outra madeira. De acordo com alguns modelos mesopotâmicos, era uma arte com, tipo, um círculo, né? Algo circular ali pelo topo. Era, inclusive, um tipo de deus, para o deus da vida, enfim, para os mesopotâmicos. Por que eu estou te falando isso? É porque eu queria saber no que isso vai implicar em questões doutrinárias, em que doutrinariamente isso vai implicar, se a cruz é uma arte, se a cruz é quiasmótica, no que isso vai implicar, você poderia dizer? Ah, sim, com certeza. Sim. Vamos em partes, então, né? Explicando essa cruz com essa haste aí, né? Uma forma de círculo, encontramos isso aí relacionado ao Deus Sol.
O sol, para os romanos, era o deus Apolo, para os gregos, ele é representado como um sol, né? Uhum. Aí que está a coisa. A cruz na arte mesopotâmica pode-se encontrar representações em forma de cruz, que era conhecida como cruz ansata ou cruz ansada. Essa cruz tinha uma forma de uma chave, né? Era uma arte na vertical com um laço em uma forma de aro no topo, semelhante a uma chave, e também chamada de Anker, que era associada ao deus da vida, da fertilidade na antiga religião egípcia, inclusive. Você pode continuar. Até o deus Sete, né? Uhum. Então, explicando essa situação, temos dois elementos aí, foi muito bom você levantar essa questão, que é importante. Uhum. Pode concluir o seu raciocínio, desculpa. Não, era só que eu queria perguntar mesmo, porque existe uma treta, né? Os evangélicos querem que a cruz... deixa eu pegar aqui meus pincéis aqui, pronto. Os evangélicos querem que a cruz seja assim, ou identificam a cruz assim, dessa forma. Já para para as testemunhas de Jeová, parece que é interessante que a cruz seja uma arte assim. Aí, para mim, isso não tem muita relevância, entendeu? O importante é o resultado, o importante é a essência envolvida nessas questões espirituais e tudo mais. Se a cruz era assim, se a cruz era assim, como uma chave, bem, mas o que acontece? Você apresentou aqui modelos de cruz no Museu Britânico. Essa cruz aqui, você sabe mais ou menos especificar o ano dela? Eu não lembro, deixa eu ver se eu acho aqui na representação do livro, né? Deixa eu ver aqui mais. Essa aqui já tem uma proposta de ser cruzada, né? Qual que é o ano dela? Isso. Aqui você já tem também uma cruz aqui, uma proposta de braços abertos, e essa aqui também. Essa aqui que é do século I depois de Cristo, né? Parece que isso aqui, como diz... essas daí é os troféus de vitória, né? Que trazemos atenção. O troféu de vitórias, de Júlio César, em 46 a 45 a.C. Oxe, isso aqui é bacana, vai trazer uma ideia legal. Então, o que é que nós temos aqui do modelo de cruz dessa época? O que é que a imagem está decifrando para nós aí? O que é que essa imagem está dizendo? Aí eram as armaduras dos inimigos colocado nessa estrutura, ou seja, representando que aquele Deus, ele foi vitorioso sobre os seus inimigos. Então, o que eles faziam? Pegavam as armaduras dos seus inimigos e vestiam essa estrutura, mostrando que aquele Deus foi vitorioso sobre os inimigos. Ou seja, o responsável pela batalha foi aquele Deus. Não está associado à cruz, consequentemente, não, né? para os... É um Deus em forma de cruz. Sim, um Deus os estandartes, os troféus de vitória sempre foi em formato de cruz. Uhum. Assim como os objetos que nós vimos aqui, né? E esse Egito, aqui da também. Mesopotâmia. E esse aqui também, assim, do modelo 2 aqui, que você tem troféu de vitória do século I depois de Cristo, Museu de Berlim, né? Acho que é isso. Olha isso aí. Tem um modelo quiasmótico, né? A gente estiver falando quiasmótico errado, vamos aquele objeto que você mostrou aqui, eu olhei, é um amuleto datado por volta do ano 200. Caraca, olha essa aqui, olha essa aqui, cruz, né? Olha essa aqui, ó, Deus de Canaã do século XV antes de Cristo, Museu de Israel. Já era uma cruz, né? Era um formato de cruz, né? Todos em formato de cruz. Deuses em formatos de braços abertos. A cruz, ela literalmente representa um deus de braços abertos. Para as religiões antigas, né? Certo. Agora nós vamos para o ponto da pergunta. No que isso implica... pesquei um superchat aqui do Scania. Obrigadão pelo superchat, Scania, tá? No que isso implica? Em questões doutrinárias, em questões espirituais, qual que é o desfecho disso aí? A cruz ser de braços abertos ou a cruz ser dessa forma? No que isso implica? Diga para nós. Então, vamos lá. Primeiramente, eu acho que todo mundo está de acordo, né? Independente se é um trinitarista, se é um unicista, se é, né, um monoteísta, todo cristão, acho que isso é um dos pontos que vamos estar de acordo. A nossa salvação depende única e exclusivamente devido graças ao sacrifício de resgate de Jesus Cristo. Né? Graças ao sacrifício dele, nós podemos ter os nossos pecados perdoados e a oportunidade de ter vida eterna e uma relação achegada
ao seu Deus e Pai. Isso é fato pacífico para todos nós, né? Independente de qual denominação nós pertencemos como cristãos. Realmente, isso seria um assunto secundário, mas é aquela questão, né? Para os cristãos, a Bíblia incentiva sempre buscar o verdadeiro conhecimento, né? O verdadeiro conhecimento. E isso é conhecimento bíblico, conhecimento histórico, em todas as áreas, por quê? Isso vai refletir na nossa fé. Por exemplo, nenhum evangélico ele vai concordar que é correto ter algum ídolo. Não vou trazer atenção nem a questão de adorar um ídolo, mas de ter um ídolo como representando a sua fé. E a cruz, literalmente, precisamos entender isso. Ela é um ídolo. Ela é um ídolo. Um ídolo pagão de religiões antigas. Talvez não seja adorado, talvez como os católicos veem a cruz de uma forma um pouquinho mais peculiar, né, na fé católica, mas é um objeto que foi agregado à fé cristã. Ou seja, a própria Bíblia fala que associação tem a mesa de Deus com a mesa de demônios, né? Então, agregar símbolos dentro do cristianismo acaba não sendo algo puro, né? Se você visse uma pessoa assim, por exemplo, se você visse um evangélico e concernente à cruz, o que você perguntaria para ele? É uma pergunta bastante interessante. Eu perguntaria qual que seria a origem da cruz. E o porquê, além qual que seria a origem da cruz, né? E se de fato podemos chegar de uma forma conclusiva que Jesus de fato morreu numa cruz. Porque surge uma questão interessante, né? Será que o Deus Todo-Poderoso deixaria o seu filho morrer dentro punido por um Deus punidor? Essa é a questão por detrás também que devemos entender. Porque ali temos que entender que quando a pessoa era submetida àquela situação, ela estava sendo punida por um Deus. Jesus morrendo numa cruz, ele estava sendo punido por um Deus. Não podemos fugir dessa cultura romana. Dessa culturalização, né? Exatamente. Sim. Então é uma coisa que você acredita que Jesus morreu numa cruz? Ok. Mas você vai ter que entender que, por volta disso, você vai ter que aceitar isso dentro de uma questão religiosa. Tá, então quer dizer que... Então quer dizer, querido Denis, que quer dizer então que o embate entre a testemunha de Jeová e o evangélico se daria porque a testemunha de Jeová ia dizer que Jesus não foi punido por Deus, pois morrera assim, com o braço, possivelmente assim ou assim, não importa, mas desde que tenha sido num instrumento de tortura chamado cruz, porém não necessariamente ela fosse que as uma mortes... estaca de tortura, né? Estaca cruzada, Então, se você perguntasse para um evangélico sobre a origem da cruz, ele não saberia lhe responder, porque geralmente os evangélicos não pesquisam muito sobre isso, né? A não ser que existam pessoas que são estudiosas, evangélicos estudiosos, que busquem de uma forma específica saber disso, né? Então, se ele disser que a cruz é de braços abertos, e isso vai implicar numa questão doutrinária e uma compreensão equivocada da questão da doutrina, é isso? Explica para nós aí. Isso, em questões secundárias, obviamente, porque o importante de fato é que Jesus morreu. Ponto, né? Isso que é importante para os cristãos. Mas, assim, aquela coisa que eu novamente volto a repetir. Lá, por exemplo, em Provérbios capítulo 23, versículo 23, lá fala que devemos comprar a verdade, ou adquirir a verdade, né? E não vender ela. Ou seja, o cristão, ele tem a responsabilidade de analisar o que é aquilo que ele acredita realmente tem base bíblica, histórica e tudo mais. Para que não seja só uma fé, como é que eu posso dizer, emprestada. O que disseram para mim é o que eu acredito. Porque o que envolve mais nessa questão, Elton? É o que você trouxe até a atenção aí, né? Poxa, quando eu converso com o testemunho de Jeová, eu viro com o testemunho de Jeová. Quando eu sou ateu, eu tenho que virar ateu. Agora, por conta que... Ou seja, um preconceito com um determinado grupo ou pessoa
faz com que a Mas, mente das pessoas, a ignorância, feche a mente com respeito a coisas que é plausíveis, que a pessoa tem eu entendo documentos, que tem eu arqueologia entendo, que comprova. eu posso até dizer que penso, posso acreditar, de acordo com alguns construtos basilar, que esse tipo de comportamento é mais de uma interpretação pessoal que se faz acerca da vida, mas que bem que nos brasileiros, né? Acho que as pessoas, seres humanos, são bem assim. Querido Denis, tá ficando interessante esse negócio. Aí, o Scania, obrigado aí, Scania, pelo cincão. Ele falou o seguinte: para as TJs, Testemunhas de Jeová, na estaca da crucificação de Jesus, a placa romana que traz Rei dos Judeus estava por cima da cabeça ou por cima das mãos? Ah, pergunta interessante. E agora? Como que você sai desse cheque? Bastante interessante. Esse Uhum. texto, tá, por exemplo, está em Mateus, capítulo 27, versículo 37, né? Que a Bíblia, lendo aqui na Bíblia Almeida, revista e atualizada, diz assim, ó: por Mateus? cima da sua cabeça puseram a escrita. Mateus 27, 37. Uhum. Aí diz assim, em sumo, né? Ó, por cima da sua cabeça, no caso de Jesus, puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Então, aqueles que defendem a cruz como sendo o instrumento, né, original que Jesus foi submetido, interpreta assim: bem, se está por cima da sua cabeça, obviamente, os seus braços estão estendidos lateralmente, né? A princípio, temos essa conclusão, não é isso? É. Essa conclusão. Mas vamos Ou exemplificar caído para a qual terra, que né? é... Esticado para baixo. Sim. Por exemplo, aí tá vendo? Rei dos judeus, né? Por cima da sua cabeça. Tô colocando a Bíblia em grego para a Qual gente fazer as que... comparações devidas. Uhum. Aí a pergunta que eu faço é: qual que é a parte central do corpo humano, que é a mais importante? É a cabeça, não é? Vamos exemplificar? Suponhamos que uma criança ela resolva plantar bananeira. Costumamos falar que a criança ela ficou de pés para cima ou de cabeça para baixo? Peraí, se dissermos que uma criança plantou bananeira, nós geralmente dizemos que ela ficou de cabeça para baixo. De cabeça para baixo. Por quê? A cabeça é a parte nós mais entendemos isso. principal, central. Podemos usar as pernas para cima? Pode usar essa expressão. Mas a primeira coisa que vai ver na nossa mente é a expressão de cabeça para baixo, não de pés para cima. Então, mesmo que Jesus, conforme estamos analisando, que as evidências mostram, dentro de um contexto histórico, depois dentro do contexto judaico, que ele foi submetido, de braços assim, então para cima, a inscrição vai estar acima da sua cabeça, porque a cabeça é mais importante do que as mãos ou os braços. Entendi. Agora então, que... é a questão é uma questão interpretativa. Quer ver outra questão que também é interpretativa, que muitos dos que falam, né, como defesa da cruz, usam? É o João capítulo 20, versículo 25. Se conseguir puxar para nós até aí na tela, né? Olha aí, o João pessoal dando capítulo parabéns 20, pelos versículo 10 mil 25, na inscritos, Bíblia tá? Almeida. Obrigado, gente. Sim, deixa eu colocar na tela aqui. Daqui a pouco tem mais um superchat aqui do nosso querido Scania, né, que ele já mandou mais um aqui, ó, mais 5. Ah, não, 11. 11. Deixa eu pescar aqui a porção que você quer. Qual que seria? Diz para mim, querido. João capítulo 20, versículo 25. João capítulo 20, versículo 25. Versículo 25. Então, a questão lá da placa ser fixada acima da cabeça de Jesus, isso não tem prova nenhuma de que a mão dele estava aberta. Simplesmente está acima da cabeça de Jesus, que é a parte central do corpo, é a parte mais importante do corpo. E esse texto também é bastante usado pelos aqueles que defendem a cruz, né? Em suma, fala assim, ó: disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor, mas ele respondeu: se então ouvir as suas mãos, Tomé, né? Estava duvidando ali da situação. Vimos as suas mãos e o sinal dos cravos, ou pregos, plural, né? Aí ali não puseram o dedo e não puseram a mão no seu lado, de modo algum eu
acreditarei. Aí pegamos essa passagem e fala, poxa, estão falando aqui de pregos. Mais de um. Ou seja, isso é prova que Jesus então morreu também de braços abertos. Mas isso é interpretativo, né? Tá, agora para dar um Como é pouco que... de lenha na fogueira, Vamos lá. querido Denis, deixa eu usar as próprias imagens até para me entender também. Aqui você citou o seguinte, que isso aqui é uma cruz. Isso aqui é do século XV a.C. Aqui você tem um ídolo cruciforme, não é isso? Me ajuda a ler aí, que está um pouco de... Cruciforme, né? Cruciforme de 3.800 a 2.500 a.C. Isso é no Museu de Chipre, quer dizer, os gregos. Aí eu te pergunto, isso não beneficiaria a visão dos cristãos em tentar defender que a cruz ela é uma arte na vertical e outra na horizontal, com base nessas proposições que já são existentes aí desde de antes de Cristo, centenas de anos antes de Cristo? Sim, se você pega grosso modo, sim. Mas com base em quê? Em Isso nenhuma aí, evidência. nessas Mas proposições históricas. Sim, sim. Aí o que acontece? Todas essas imagens, né, e deuses, dentro de cada contexto, cada época, cada cultura, notamos então que é um símbolo pagão. Literalmente, cruzes eram deuses para as nações antigas, inclusive os Tido também romanos. como símbolo de adoração, verdade. Símbolo de adoração. Agora, quando foi agregado Cristo na cruz, quais são as bases arqueológicas e históricas para mostrar que Jesus de fato morreu numa cruz? Nenhuma. Vai ser simplesmente especulação e uma tradição que foi imposta por séculos pela Igreja Católica. Simples assim. Entendi. Simples assim. Entendi. Eu gosto de colocar contraponto mesmo, tá? Por exemplo, dia 12 agora, ou Para nós raciocinar mesmo. O pastor Elias Soares vai estar aqui comigo, né, na Arena Apologética, e eu vou colocar contrapontos para ele. E eu quero colocar esses contrapontos, por exemplo, para botar linha na fogueira. Você disse que a cruz, para mim, Elton, e para você, eu sou imparcial, gente, aqui na Arena, mas isso aqui eu vou dizer, para mim não faz diferença. Se você disser, a cruz era um X era. A cruz era um lápis era. A cruz era uma arte transversada com a outra horizontal. Isso para mim não tem diferença. O que importa são outros valores que estão aí. A cruz para mim é apenas um instrumento de tortura. Ponto. Agora, é claro que eu estou pegando o meu convidado para colocar lenha na fogueira e deixar o negócio aqui mais coisado, como a gente diz. Então, o que acontece? Aqui nós temos as imagens, vou voltar às imagens, que são de 3.800 anos antes de Cristo, que é um modelo possivelmente de uma cruz. E essa proposta de cruz, ela era uma vertical com uma horizontal. Aqui do século XV a.C., quer dizer, 1500 a.C., também uma vertical com uma horizontal. Será que é isso que serve de combustível para alimentar, fomentar a ideia de que Jesus possa ter morrido numa cruz dessa, com braços abertos, e dispondo desses, vou chamar de vestígios, desses vestígios históricos? E ainda tem mais aqui uma deusa mãe também, um tipo de cruz, que encontrado que está no Museu Arqueológico Nacional de Cagliari, Itália. Está na Itália, né? Há 2.500 a.C. A proposta do instrumento aqui, também tido como uma deusa, é cruz, forma de arte horizontal com a arte vertical. Então, agora você tem que apresentar aí modelos de cruz que seja oposto para poder a gente dizer, então tá. De acordo de todo um contexto que a gente está analisando aqui, acreditamos que Jesus Cristo ele morreu numa estaca reta, chamada de cruz simplex, né? Até vimos aqui uma cruz reta nos moldes judaicos. Sim.
Vemos aqui que as cruzes, em forma transversal, ela tem a sua origem já muito antiga, tudo relacionado à religião pagã, inclusive romanos. A primeira vez que aparece a expressão cruz dentro de um contexto cristão, vamos estar encontrando na Epístola de Barnabé, que é uma carta rejeitada, inclusive, pela igreja, como não sendo inspirada. Aquele autor, que não é o Barnabé, né? Não é o apóstolo Barnabé, é uma pessoa que aderiu o seu nome, ele faz uma alusão do que Moisés ergueu os braços de uma vitória em Israel, né? Toda vez que Moisés ele erguia, Israel ganhava. Toda vez que ele abaixava, Israel começava a perder. O autor dessa carta, ele pegou esse contexto nas escrituras hebraicas e fez uma alusão a Jesus, de braços abertos. Aí o que aconteceu? Os pais da igreja, como Tertuliano, Justino, dentre outros, lembrando que eles foram responsáveis de muitas doutrinas pagãs, né, filosóficas, adentrarem no cristianismo, né? Eles pegaram a imagem de um Deus vitorioso, o troféu de vitória, né? E falou assim, bem, a gente não vai usar esse modelo porque é um Deus pagão, não vamos usar isso como sendo o nosso Deus, mas vamos colocar a figura de Jesus no lugar nesse troféu de vitória, porque Jesus é o nosso troféu de vitória, é o sol dos cristãos, substituindo o sol romano. Então vemos que esses costumes foram agregados, logicamente que esse processo não foi de um dia para o outro, foi um processo aí de séculos e séculos, né? Aí introduziu aí, por exemplo, festividades pagãs, como Natal, trocando, olha só que interessante, trocando o nascimento do Deus Sol, que era algo sempre presente nas culturas antigas, e colocando o nascimento de Jesus. Você já viu aquela estrutura, eu não vou lembrar o nome dela, que vemos em missa, geralmente os padres levam, ele é dourado assim, ele tem um sol, tem uma cruz, eu não vou lembrar o nome dessa estrutura, que é bastante usada nas missas. Ali é o sol, Jesus, para os cristãos que foram adaptados, né, ao Deus Sol de Roma. Agora a questão assim, Elton, né, de falar Jesus, né, independente do jeito que ele morreu, lógico, isso é fato conclusivo para qualquer cristão, independente de qual seja a sua denominação. Isso é unânime entre todos nós, né? Mas eu, particularmente, acho importante, porque até então, muitos criticam, talvez aqueles que têm uma visão contrária à grande maioria.